Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Por aqui nós falamos sobre estudos bíblicos, identidade em Deus, propósito, espiritualidade e muitos temas que são fundamentais na nossa caminhada cristã. E essa semana a gente está com um tema, uma temática sobre as mulheres da Bíblia. E se você perdeu algum vídeo dessa série, depois ao final desse vídeo, clica aqui embaixo nas descrições, eu vou deixar o link com a playlist completa e aí você vai poder assistir, maratonar, porque sem dúvida todas as mensagens, cada mulher da Bíblia tem muito a nos ensinar, tá bom? Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero te convidar a já ficar por aqui. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu like, ativa as notificações para você ser alertada sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E toda semana nós temos devocionais e vídeos com alguns temas específicos que vão ser cruciais para te ajudar na sua caminhada cristã. E hoje eu separei para a gente falar sobre Ruth. Ruth, assim como Esther, a gente vai ter um vídeo só para falar de Esther, mas assim como ela, é a única mulher que também tem um livro inteiro na Bíblia com o seu nome. Porque embora a Bíblia relate para a gente muitas outras mulheres, algumas delas a gente vai até tratar aqui na nossa série de mensagens, só Ruth e Esther são as duas únicas mulheres que têm na Bíblia, olha o tamanho da minha Bíblia, que elas têm aqui na Bíblia um livro só para elas, um livro com o nome delas. E as duas histórias estão lá no grupo de livros que são chamados livros históricos, né? Você vai encontrar lá. E são livros curtos, fáceis de ler, mas com muito ensinamento. E o livro de Ruth, ele tem só 4 capítulos, é super pequenininho. Eu lembro que a primeira vez que eu li foi uma madrugada, eu acordei de madrugada, eu estava ali passando por algumas situações, alguns questionamentos, e me veio de ler o livro de Ruth, e, gente, eu li em meia hora, mais ou menos, na madrugada. Claro que hoje eu demoro mais, porque eu estudo, reflito, anoto, e eu indico que vocês façam isso, mas o que eu quero dizer é assim, é um livro curtinho, são 4 capítulos, escuta esse vídeo até o final, mas não deixa depois de ir lá e ler, e tirar você também os próprios ensinamentos que o Espírito Santo quer te ministrar. Mas eu quero trazer aqui o que ele disse para mim, as lições que ele trouxe para mim, eu quero compartilhar com vocês quando eu leio a história de Ruth, quando eu olho para ela, para a vida dela, para o comportamento dela, para as atitudes que ela teve, que ela não teve e como a gente pode aprender com tudo isso. E a história de Ruth começa com outra família que viria a ser a família dela, que é Noemi e Elimeleque. Noemi e Elimeleque eram casados e eles eram de Belém de Judá. E a Bíblia vai contar pra gente que naquela época toda aquela região estava passando por uma grande crise, por uma crise de fome, de escassez, de problemas naquela região. E por isso eles saem da sua cidade natal e vão para a cidade de Moabe. Então Ruth era uma moabita, ela era originalmente dessa cidade de Moabe. Ruth e Orfa. Acontece que com o passar dos anos houve uma situação onde os filhos de Noemi vieram a falecer e o seu esposo também veio a falecer, restando apenas Noemi, que era a sogra, Ruth e Orfa, as suas duas noras. E Noemi, muito chateada com aquela situação, muito entristecida, ela decide falar, dar um conselho para suas noras, dizendo que ela não tinha absolutamente nada mais a agregar ali para a vida delas. Ela não tinha outros filhos para dar às suas noras em casamento e que era melhor que elas voltassem para suas famílias na cidade de Moabe, porque ela, Noemi, estava voltando para sua terra, voltando para Belém de Judá. E a história vai contar pra gente que tanto Orfa quanto Ruth queriam, a primeiro momento, continuar com a sua sogra, mas ela insiste que as meninas devem voltar para a casa dos seus pais e casarem com outras pessoas, formarem suas novas famílias, e Orfa decide ceder a esse conselho e voltar para sua casa, né, para sua parentela, enquanto Ruth decide permanecer ainda assim ao lado de Noemi. Então, se você já conhece essa história, provavelmente você vai se lembrar de um versículo, né, de uma fala muito famosa de Ruth, onde ela diz para Noemi que agora, a partir de agora, ela caminharia junto com ela, não iria sair do lado dela, que o povo dela seria agora o seu povo, que o Deus de Noemi seria agora o seu Deus. E isso é uma das lições que a gente vai aprender com Ruth, e eu vou citar daqui a pouquinho. Mas continuando, elas vão, seguem, migram, né, para a cidade de onde Noemi e Elimeleque tinham vindo, ó,
tempos atrás, anos atrás, e chegando lá elas passam por grandes dificuldades, afinal eram 2 mulheres sozinhas, né, não tinha ali o homem, uma figura masculina como a mantenedora para cuidar delas, para prover os recursos financeiros que elas precisavam. E Ruth começa a trabalhar em uma plantação, em uma terra ali, e essa terra, a palavra vai falar pra gente que ela tinha um dono, que ela era cuidada por Boaz. E Boaz era um homem justo, um homem digno, um homem de bom caráter, né? E a Bíblia nos dá a entender também que ele já era um homem de idade um pouco mais avançada, então um homem mais velho do que Ruth. E ela começa a trabalhar nas terras dele, e facilmente, rapidamente, as notícias começam a correr, né, gente? Porque imagina, fico imaginando aqui, igual cidade pequena, que as notícias, as fofocas vão correndo, tanto as coisas boas quanto as ruins, e não demorou muito tempo para que os outros trabalhadores daquela região tomassem conhecimento de que Noemi tinha voltado para sua terra, mas que ela tinha trago com ela a sua nora, né, que havia ficado viúva de um dos seus filhos, a Ruth, e que essa era uma mulher digna que tinha escolhido ficar ao lado da sua sogra e estava unindo forças com ela em lealdade, mostrando lealdade e parceria. E sem dúvida a fama de Ruth foi crescendo de uma maneira boa, foi repercutindo a boa reputação ali naquela região. Boaz, quando soube dessa história, ele pediu aos trabalhadores ali que favorecessem ela de alguma maneira. Então, ele pedia com que eles deixassem que durante a plantação, para ela não colhesse só os restos, que eles deixassem ali pelo meio do caminho algumas sementes boas, algumas espigas de milho boas, coisas que ela poderia colher e levar para sua nova casa, levar de mantimento para ela e para sua sogra. Acontece que a Bíblia, gente, como eu já falei para vocês em outros vídeos, tem histórias cinematográficas, histórias que têm emoção, que têm ação e principalmente reviravolta. Ruth conversando ali com a sua sogra, elas tomaram conhecimento de que aquelas terras pertenciam a Boaz e Noemi lembrou-se que Boaz era um parente seu, era um parente próximo da família do seu falecido esposo. Por isso, né, devido às regras, às leis ali daquela época, ele poderia, se ele assim desejasse, resgatar as duas, tomar as duas ali para cuidar, ser o resgatador, ser o homem que viria até a casar com Ruth. E no desenrolar da história, gente, é basicamente isso que acontece. Ruth segue os conselhos da sua sogra, ela ganha graça, formosura aos olhos de Boaz, e Boaz faz todas as movimentações necessárias para que ele fosse reconhecido perante aquela cidade como um homem que viria a ser o resgatador daquelas mulheres, que se casaria com Ruth. E a história vai contar que eles realmente se casaram. E uma coisa muito curiosa que eu quero compartilhar com vocês é que o casamento deles gerou uma descendência de forma que eles vieram a ser os avós do rei Davi. Pasme. Quando eu falo para vocês que a Bíblia é cheia de reviravoltas e é especialista em transformar as histórias das pessoas, gente, é verdade. Esse é um poder que só o Evangelho tem, só uma vida com Deus tem. E aí eu já vou entrar também, inclusive, nas coisas que a gente aprende com a Ruth, né? Primeiro de tudo, coragem. A mulher saiu de uma terra, largou tudo para trás. Ela poderia muito bem ter voltado para a casa dos pais, até conhecido uma nova pessoa, uma nova família, ter casado por lá mesmo, um lugar que ela já conhecia, com os costumes que ela já tinha. Mas não, ela decidiu ser corajosa. Eu imagino que ela deve ter sentido algo no coração dela de permanecer ao lado da sogra, né? Aquela esperança que a gente tem, que nós sabemos que não é uma intuição, mas sim uma direção do Espírito de Deus para nós, de um lugar que a gente deva ir, por mais que tenham obstáculos a ser enfrentados. Então, coragem. Com Ruth, a gente aprende a ser corajosa. Ela foi para uma nova terra, um novo Deus, um novo povo, um novo trabalho. Passou por dificuldades. Mas lá ela se mostrou leal. E por ela se mostrar leal, as portas e as janelas foram abertas para ela. Ela foi reconhecida. Eu sempre falo também com vocês aqui. Sempre tem alguém de olho na gente. Sempre tem alguém observando o que a gente faz e o que a gente não faz. E foi assim que as notícias, os boatos sobre ela, sobre o caráter dela, correram até chegar aos ouvidos de Boaz, aquele que viria a ser o seu futuro marido.
Porque um homem de caráter, um homem digno, ele reconhece numa outra mulher, mesmo que em uma situação difícil, um coração genuíno, um coração leal, um coração grato, um coração corajoso, e sem dúvida ele enxergou tudo isso em Ruth também. E com isso a gente aprende que o destino recompensa aqueles que servem. O destino, a nossa vida, as coisas que têm a acontecer, elas começam a colaborar para o bem daqueles que estão fazendo bem. Ruth não abandonou sua sogra, era leal, trabalhava para manter as duas, servia em amor, sem mais interesses, e por isso ela foi recompensada. Então eu quero te convidar a ler também o livro de Ruth, mas sobretudo também a refletir aqui nas coisas que a gente já aprendeu agora aqui nesse vídeo sobre ela. Ser mais corajosa, ser mais leal, fazer boas alianças, não olhar para trás, seguir para frente, estar sensível à voz de Deus também, né? Aqui não fala muito sobre a vida espiritual dela, a devoção dela a Deus, nem nada do tipo, mas a gente pode tomar como uma lição para a gente também. Tá sensível aos direcionamentos que o Senhor tem dado para nós nesse tempo, para onde ir, para onde não ir, e enfrentar com coragem os desafios, sabendo que se Ele está direcionando a gente, se o nosso espírito está em paz, sem dúvida, ao longo do caminho, algumas pessoas serão colocadas para nos favorecer de alguma forma, até que um chegado momento a gente seja sim recompensada pelas nossas boas obras, por aquilo que a gente vem semeando. Eu espero que você tenha gostado de todos esses ensinamentos, mas não deixe de ler também o livro de Ruth. Anote, leia, reflita, ore e deixe que também o Espírito Santo fale ao seu coração algo particular que você precisa aprender e ele quer te ensinar, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Copie esse link, compartilha com alguma amiga. Clica aqui na playlist na descrição desse vídeo, assiste as outras séries de mensagens sobre as outras mulheres da Bíblia e eu tenho certeza que você vai ser edificada e daqui a pouco tempo você vai se ver mais corajosa, mais leal e mais serva aos outros, assim como Ruth está nos ensinando a ser, tá? E eu te vejo no nosso próximo vídeo.